Iniciando aqui mais um Papo de Delegado e trazendo aqui a candidata à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena. Marina Helena, muito obrigado por comparecer, por aceitar o nosso convite. A gente fica muito honrado em recebê-la. O prazer é todo meu, doutor André, estar aqui na Polícia Civil. Já agradeço como cidadã o trabalho que vocês fazem para nos proteger e é um prazer estar com todos aqui que nos acompanham. Muito obrigado. E vamos ler aqui uma breve descrição do currículo da Marina Helena. Ela tem como vice o Coronel Priel, coronel da Polícia Militar de São Paulo, com uma longa trajetória na segurança pública. É natural de Brasília, casada e mãe de um casal de filhos, mestre em economia pela UNB, Universidade de Brasília, atuou como diretora no governo Jair Bolsonaro, ao lado do ministro Paulo Guedes, filiada ao Partido Novo desde 2018. Desde 2023 é dirigente da sigla. Teve 50 mil votos em 2022, concorrendo ao cargo de deputada federal. E a gente vai conversar aqui sobre suas propostas. E, candidata, iniciando, a gente tem como padrão nesse modelo de convite aos candidatos, aqui na Associação dos Delegados de Polícia, nós fazemos duas perguntas. A primeira pergunta é sobre quais são suas propostas para a segurança do município de São Paulo. E a segunda pergunta é sobre suas propostas de uma maneira geral para o nosso município. E a gente deixa a senhora aqui bastante à vontade e a gente vai interagindo durante nossa conversa. Muito bom. Primeiro ponto, eu sou, antes de mais nada, uma brasileira indignada em saber que a gente trabalha praticamente metade de um ano para pagar imposto e não tem coragem de sair com o celular na rua. Então, assim, eu digo que eu fui para Brasília a convite do ministro Paulo Guedes, achando que os problemas do Brasil eram uma reforma administrativa e uma reforma tributária. Chegando lá, eu vi que o buraco é bem mais embaixo e que a nossa prioridade é, de fato, resolver o problema da segurança e uma reforma do judiciário. Por quê? Porque o principal papel de qualquer governo na vida do cidadão é prover a segurança e garantir que a lei seja igual para todos. Então, eu falo que o nosso maior problema aqui é uma questão grave de impunidade. E aí, é por isso que dentro do meu plano a segurança é fundamental. Primeiro, a escolha do Coronel Priel, que foi a segunda pessoa com quem eu conversei na minha elaboração do plano de governo, porque eu comecei pela pauta da segurança. Então, eu procurei um amigo que tinha trabalhado na Secretaria de Segurança e ele prontamente me apresentou o Priel. Então, e virou o meu vice. Por quê? Porque eu vejo alguém que trabalhou comigo em todo esse processo, sabe mais da cidade até do que eu, e eu vejo que é essencial a gente integrar a prefeitura com o governo do estado e integrar as forças policiais. Então, eu acredito que a guarda tem um poder, né, de força policial e que ela tem que andar integrada com a polícia militar e a polícia civil. Eu fico muito preocupada com o que acontece hoje na cidade. Por quê? Porque vamos supor a questão da inteligência. A gente vê que tem 2 centros de comando e controle da guarda na nossa cidade. E não conversa com o Centro de Operação e Controle da Polícia Militar, que é o Copom. Então, do que adianta? Eu vejo ali na Cracolândia tem uma câmera da prefeitura e em cima uma câmera do estado. Por que essas coisas não conversam? Então, eu vejo a dificuldade da Polícia Civil de muitas vezes não ter a colaboração da Guarda Municipal. A mesma crítica que a PM faz. Por quê? Porque antigamente isso tudo era integrado. Então, eu vejo como fundamental, sim, eu tenho a ideia de triplicar o investimento da cidade de São Paulo em segurança. Hoje é investido 1% só do orçamento. Não é possível ser tão pouco para uma cidade em que essa é a maior dor da população. Eu digo, olha, gente, o orçamento aqui para a segurança é igual de cultura. Só que para mim, cultura é a pessoa poder andar com seu celular na rua e assistir a novela, o show que ela bem quiser, falar com seus filhos, entendeu? Isso é mais importante. E fora que tem muitas outras coisas de onde dá para cortar para, de fato, né, investir em segurança. Então, a ideia é triplicar o orçamento.
dobrar o efetivo da Guarda Civil, também dobrar a operação delegada aqui na cidade de São Paulo e, de fato, fazer com que a gente possa integrar todas as forças, principalmente a questão da inteligência, que eu acho que é o que trabalha mais conjuntamente aqui com vocês da Polícia Civil. Então, eu vejo que isso é fundamental. Porque o brasileiro está cansado, o paulistano está cansado. Então, é uma dor. Então, como prefeita da maior cidade da América Latina, eu vejo que isso é muito importante. E eu iria além. Quando eu falo em dobrar o efetivo e quando eu falo em triplicar o orçamento, eu não estou tirando esses números da minha cabeça. Eu estou olhando cidades no interior do estado que são mais seguras do que a nossa. Cidades ao redor do Brasil também. E a gente sabe que mesmo colocando o contingente da Polícia Militar, mesmo contabilizando a operação delegada, o número de homens hoje na rua não é suficiente para dar sensação de segurança da população. E a mesma coisa vale para a inteligência e para essa integração. Agora, tem um passo além, que é também, eu vejo que a força política de um prefeito da cidade de São Paulo, ela é importante para quê? Para pressionar o Congresso Nacional, para melhorar a nossa segurança, né? A gente conversou a questão que vocês falaram de algumas questões, por exemplo, a questão da carreira da Polícia Civil, não é possível que seja tão engessado, né? É muito importante, sim, que a gente consiga ter metas claras até para a população, né? Do que a gente espera e a partir disso a gente consiga fazer uma remuneração sim por resultado. Então eu sou muito favorável a isso e eu acho que o prefeito ele tem esse papel de fato pressionar o Congresso Nacional, de também pressionar o Judiciário, porque hoje a gente vive uma incontinência judicial aqui. O policial vai lá e prende e a justiça solta. Então, vamos ver quantas pessoas estão sendo soltas aí. Eu fiquei muito triste com o que aconteceu com o delegado, né, que foi assassinado de uma maneira brutal na frente da sua esposa. Como uma mãe de família, eu fico imaginando uma coisa dessa. Presto a minha solidariedade. E por que isso aconteceu? Porque o assassino foi solto. Era um cara que deveria estar preso e não estava preso. Então, é fundamental acabar também com a incontinência judicial aqui no nosso país. Por isso que eu falo, também tem que pressionar o Congresso para fazer uma reforma do judiciário, também tem que falar junto com o nosso judiciário o que está acontecendo. E eu vejo que essa integração da inteligência também vai nos dar muito mais mecanismos, muito mais dados para pressionar também e evitar que esse tipo de abuso seja cometido, sabe? Porque eu vi uma entrevista do presidente de El Salvador, e eu não vou entrar aqui na questão de se ele foi além ou não, mas uma coisa que ele falou me marcou muito. Ele fala que ele é acusado de prender milhares, mas que no fundo ele libertou milhões. E é isso que eu acredito. Eu acredito que quando o bandido é preso, milhões de pessoas são libertas. Milhões de pessoas voltam a ter direito aos valores que para mim são sagrados, que é a vida, a propriedade e a liberdade. Então, é fundamental. A gente chegou num ponto de não retorno, eu vejo no nosso país. Porque a população está cansada dessa falta de segurança. Então, eu queria dizer isso, contem comigo como prefeita da maior cidade do Brasil para trabalhar, para a gente garantir a sensação de segurança em todas as frentes possíveis. Tanto na cidade de São Paulo, mas também junto ao Congresso, também junto ao Poder Judiciário. De fato, defender isso, porque é uma grande demanda da nossa população e a gente precisa resolver. Muito bom, candidata. A gente tem diversos aspectos na sua fala e a gente faz alguns comentários. A questão da integração. A integração ela é importantíssima. Quando a gente fala de segurança pública, a gente fala de alguns pilares, de alguns princípios básicos. Integração é uma delas. A gente trata da integração como a união de esforços entre as forças da segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição, Polícia Civil, Polícia Militar, e em breve acreditamos também que a Guarda Municipal se tornará uma polícia penal, que recentemente foi alçada ao nível de polícia também. E
existe outro lado no que tange aos princípios básicos da segurança, que é a transversalidade. De um lado a gente tem integração, de outro lado nós temos a transversalidade. E a transversalidade diz respeito à união de esforços entre os órgãos de segurança pública e outras esferas estatais e até mesmo da iniciativa privada. E a senhora trouxe realmente um ponto que é muito relevante às barreiras que nós temos perante o Poder Judiciário, muito em razão das leis que nós possuímos, e aí a necessidade de trabalho no Congresso Nacional e até mesmo aqui em âmbito estadual, na Assembleia Legislativa, para que a gente possa melhorar, dar condições dos policiais trabalharem melhor, e a gente tem alterações legislativas que proporcionem o nosso trabalho ser realmente efetivo e a gente deixar o criminoso realmente preso, aqueles que merecem ficar presos. Então, é muito importante aqui esses pontos que a senhora tocou, e a gente, dentro desse contexto, sabendo que a segurança pública é nossa maior dor, inclusive isso, pesquisas foram divulgadas nesse sentido, nessa eleição, com essa perspectiva de segurança pública, quais são também as suas outras propostas para a cidade de São Paulo? O que é que a senhora traz para disponibilizar para a população, caso a senhora seja eleita? Perfeito. Uma das coisas, por exemplo, uma das grandes queixas que a gente tem é a questão da perturbação do sossego. Aliás, é inacreditável que 1 em cada 4 chamadas do 90 são de perturbação do sossego. E o que acontece hoje? Infelizmente, o policial militar ou o guarda que chega ali não pode fazer nada, porque não pode aplicar uma multa, por exemplo. E a gente tem os fiscais do PSIL, que eram 20, agora é em torno de 600 para 11 milhões e meio de pessoas que trabalham em horário comercial. Ou seja, gente, é para não resolver. E o trabalhador que sofre com isso, que não consegue dormir, sofrendo ali. Então, uma das prioridades é essa também. Eu quero que tanto a guarda quanto a polícia militar, primeiro, que tudo esteja num centro de comando e controle único. Não tem que ter centro municipal. Vai ter que estar tudo lá no Copom. Porque eu acho que ali sim, por exemplo, perturbação do sossego, de repente deixa a guarda para a polícia militar poder cuidar de crimes mais graves. Agora, se já tem um PM perto, que ele resolva. O importante é resolver o problema da melhor maneira possível e dar a sensação de segurança para a população. E isso também causa insegurança, isso também causa uma dor. E aí, como é que a gente vai agir? Vamos permitir multar. Multar, se for o caso, fechar. Se for um carro, tirar o carro dali, entendeu? Mas resolver o problema de fato. Porque eu falo que é isso. A gente precisa que a população sinta que algo é feito. Hoje, infelizmente, imagina, vai lá o policial e diz assim, por favor, você pode abaixar o som? É tudo que ele pode fazer. Então, é um absurdo isso, sabe? Eu falo que, infelizmente, tem questões que as pessoas em casa nem sabem, mas é o que é permitido fazer. E a gente precisa permitir que mais coisas sejam feitas para, de fato, a população entender, pô, isso aqui está do meu lado, né? Entender o papel que a polícia pode cumprir no bem-estar do cidadão, de maneira maior, sabe? Então, esse para mim é um outro ponto que eu vejo com bastante importância. A outra questão, a gente sabe, o combate ao crime organizado também é muito importante. Então, o que está acontecendo agora nessa operação que aconteceu na Cracolândia, que foram descobertos hotéis ali, a gente viu a questão de direcionamento do fluxo para cobrar de comerciantes, isso é inaceitável. E, bem ou mal, a nossa prefeitura está em tudo isso, ela que fiscaliza esses estabelecimentos, né, fiscaliza esse tipo de coisa. Então, ela não pode fechar os olhos em relação a isso. A gente precisa, de fato, trabalhar integrado para ajudar nesse combate, porque isso hoje na cidade é uma coisa inacreditável. E tem que acabar com essa ideia de que tudo bem roubar um celular para tomar uma cervejinha, gente. Como assim? Você coloca uma arma na cabeça do cidadão para, né? Que tipo de comportamento é esse? Eu lembro, doutor André, que teve um estudo que me chamou muita atenção. Bom, primeiro que é um economista que foi prêmio Nobel de Economia, que é o Gary Becker, que fala que a questão do crime é custo-benefício. E tem um estudo na Suécia, gente, Suécia, que mostra que 1% da população foi responsável por 2/3 dos crimes. E nesse caso, são reincidentes em mais de 10 vezes. Então, trazendo isso para o Brasil, a gente tem essa ideia falaciosa de que a gente tem um problema do encarceramento, que construa-se mais presídios. Porque se lá na Suécia tem 1% da população que tem que ficar presa, e aqui no Brasil é muito menos do que isso, então tem alguma coisa errada.
né? Não dá para acreditar nisso. Então, assim, eu vejo que essa ideia, infelizmente, de que o bandido é uma vítima da sociedade, é o contrário, a sociedade é a vítima. E a gente precisa mudar isso. Então, eu trago muito isso nas propostas, né? Eu acho que isso é uma visão importante, um ponto de vista mesmo, que precisa estar claro para as pessoas, né? Então, agora, em relação a outras propostas que eu tenho, uma delas é a questão da educação. 1 em cada 4 reais gastos pela prefeitura vão para a educação. Infelizmente, a gente vê que as nossas crianças não aprendem nem a ler nem escrever, né? Eu vejo um candidato da esquerda aí que está falando, inclusive, em acabar com as escolas cívico-militares né? Dentro da cidade de São Paulo, que é um grande problema. Quem demoniza as forças policiais, quem acredita aí na desmilitarização, né, das forças policiais, que tem, inclusive, lá no seu partido um documento falando no fim das polícias militares, então, que demoniza a polícia. A gente não pode tolerar esse tipo de comportamento. E isso passa também, eu vejo, por dentro da sala de aula, né? A gente está num problema grave no Brasil, que é, de fato, uma doutrinação dentro das escolas. Uma doutrinação. E mais, não se ensina o básico, a ler, escrever e fazer contas básicas. Português e matemática, esquece. Então, eu vejo que a gente precisa mudar isso. Qual que é a minha proposta para isso? A gente vai, sim, fazer avaliações trimestrais dos alunos e vai remunerar os professores e os diretores de acordo com a aprendizagem dos alunos, porque isso funciona. A gente hoje tem o prefeito melhor avaliado do Brasil das grandes cidades, é do Partido Novo, com 93% de aprovação, e dentre as grandes cidades é o melhor índice de aprendizagem do Brasil. E a menor diferença entre bairros ricos e pobres. E o que ele fez? Ele dá 14º salário para quem? De acordo com a aprendizagem do aluno. Então, a gente precisa mudar isso. Essa meritocracia eu quero trazer para a educação, para a segurança, para a saúde, em tudo, entendeu? Porque eu acredito que isso é fundamental. A gente precisa ter métricas claras. Outro ponto importante é a transparência radical. Eu trabalhei em Brasília na Secretaria de Desestatização e a gente acabou com os escândalos de corrupção das empresas estatais, a gente acabou com os cabides de emprego, a gente acabou com as negociatas. Qual foi o resultado disso? Qual escândalo que vocês viram durante a gestão do governo Bolsonaro de empresas estatais? Não teve. Por quê? Porque foi feita uma limpa. E aí, o que aconteceu? Acabou as indicações políticas, a gente colocou gente honesta e competente. E mais, a gente deu transparência total para tudo que acontecia. Então, o que eu quero trazer aqui para a cidade de São Paulo é exatamente a mesma coisa. Só para ter uma ideia, em termos de lucratividade, valorização de ativo e queda de dívida, a gente teve 1 trilhão e 300 bilhões economizados pelas estatais. Isso virou o quê? Isso virou combate à pandemia e evitou que o Brasil precisasse aumentar imposto e aumentar endividamento. Ou seja, se a gente não paga mais imposto nem as futuras gerações, foi muito por conta da mudança que a gente fez nas estatais. Agora, isso mostra a sangria que era antes, que é o que eu vejo aqui na cidade de São Paulo. A gente, por exemplo, a nossa vereadora, ela fez um requerimento de informação, a nossa vereadora Cris Monteiro, perguntando o que fazem mais de 90 organizações sociais que estão na Cracolândia. Ela só queria saber o seguinte: o que comem, como vivem. Ou seja, o que elas estão fazendo e qual que é a taxa de retorno para a sociedade, quantas pessoas foram reabilitadas. E ela não teve esse tipo de informação. Uma vereadora não ter acesso a esse tipo de informação é um absurdo. A mesma coisa eu vejo que a gente tem aqui na nossa cidade, infelizmente, uma certa indústria da pobreza. Por quê? Porque bilhões estão indo para assistência social, mas quem paga a conta é o trabalhador, que acorda cedo, né? Que tem que trabalhar de sol a sol, que está pagando toda essa conta, e o que ele está vendo de retorno? Então, essas organizações sociais, elas não podem receber para o número de moradores de rua, porque aí vai multiplicar o número de moradores de rua. Não, ela tem que receber para tirar essas pessoas da situação. Então, o que eu defendo? A gente precisa, sim, ter os albergues para essas pessoas poderem ir, que não tenha granada nos albergues, como foi noticiado aí, mas mais importante, capacitação para voltar para o mercado de trabalho, entendeu? Não dá para a gente ficar fornecendo, às vezes, 4, 5 marmitas para quem está na rua e o trabalhador que está ralando de sol a sol
tem que pagar essa conta, entendeu? A gente precisa devolver essas pessoas para o mercado de trabalho, restabelecer os vínculos familiares e devolver para o mercado de trabalho. Então, as organizações sociais, elas têm que ser remuneradas por retirar essas pessoas dessa situação. E não quanto mais pessoas estão nessa situação. É inverter. A gente precisa inverter essa ideia no Brasil, porque o brasileiro que trabalha não aguenta mais. Então, a mudança do assistencialismo. O assistencialismo, ele tem que ser focado em porta de saída. Porta de saída, que é o quê? Devolver para o mercado de trabalho. Por quê? Porque esse é o melhor programa social. É o trabalho. Então, a gente precisa mudar essa ideia. Eu falo que é a mãe firme, né? A minha filha, ela quer ficar no joguinho e eu não deixo. Não pode eletrônico, né? Quer comer errado? Não, não pode. Então, a gente precisa resolver isso também. Então, essas são outras propostas. Para a saúde também, eu tenho uma proposta, porque o valor que é gasto hoje com a saúde, com a prevenção, é muito alto. Então, daria para a gente garantir que não dá para ultrapassar mais do que 30 dias para você fazer um exame ou uma consulta com um especialista. Porque o valor é tamanho que a gente consegue arcar com isso até nas clínicas privadas. É como se fosse um corujão permanente para garantir que ninguém demore mais de 30 dias. Por quê? Porque a gente precisa prevenir. Tem 57 mil mulheres para fazer um ultrassom transvaginal, que é um exame simples de rotina que detecta, por exemplo, o câncer do colo do útero, que se for previamente diagnosticado, ninguém morre com isso, mas pode sim vir a falecer. Então, é um exame de rotina. Ontem eu tive numa periferia, num fundão da Zona Leste, e eu vi uma coisa incrível, o Complexo do Bem. Eles tinham uma cabine onde eram realizados mais de 600 exames por semana com telemedicina, com médicos do Einstein. Então, assim, tinha um acesso ali. Isso que eu falo que é gestão, entendeu? Com a boa gestão, eu acho que a gente pode resolver, de fato, os problemas de saúde, diagnóstico precoce aqui na nossa cidade para salvar vidas. E, por fim, eu também falo bastante em desenvolver a periferia. Onde o novo tem... Primeiro é criar um marco zero de invasões, que foi o que o Adriano fez lá em Joinville, que foi o que o Zema fez no estado de Minas Gerais. Marco zero significa o quê? Não invade mais nada. A gente vai lá e retira. Não pode invadir. Acabou. Agora, aqueles locais que já estão com mais de 30 anos e não são locais de risco, o correto é você regularizar a titularidade. Por quê? Porque hoje ela é dominada pelo crime. Muitas vezes a prefeitura não entra lá. As forças policiais não entram lá. Então, virou o lugar do crime ficar escondido, né? E de dominar. Então, quem entra hoje nessas comunidades? Não entra. O poder público não entra ali. Então, como é que é a maneira da gente acabar com isso? Vamos titularizar, arrumar e desenvolver. Levar o desenvolvimento para lá. Porque aí a gente consegue cobrar a Sabesp para levar o saneamento, cobrar a Enel para levar a coisa, a gente leva a prefeitura ali para dentro, inibe isso do crime organizado, deixa de ser esse polo e leva o desenvolvimento para as periferias, porque hoje, infelizmente, até o caos do transporte é isso, é um grande deslocamento que as pessoas têm de sair da periferia onde moram para o centro para trabalhar e voltar. Então, eu vejo esse desenvolvimento também da periferia como um projeto importante, até para conseguir levar de volta, né, o poder público ali para dentro e não virar um foco do crime organizado como é hoje. Sim. A gente tem bastante informação e muitas propostas expressadas aqui pela candidata Marina Helena, e tivemos as perspectivas, as suas ideias e suas propostas relacionadas à segurança pública, relacionadas à educação, relacionadas à saúde, ao urbanismo e também à economia, quando a senhora tratou do trabalho. É importante o tópico que a senhora tratou sobre segurança pública e mesclando com a economia do crime e trazendo aqui a perspectiva de Gary Becker. De fato, nós temos essa possibilidade de explicar o crime por meio dessa teoria e é relevantíssimo. A gente sabe hoje que o crime está compensando em diversas atividades, mais do que uma atividade lícita, formal, e nós vemos uma transformação da criminalidade, ela se especializando cada vez mais, e é por essa razão que nós temos aqui na associação diversos projetos que nós discutimos a necessidade de um foco na inteligência, de um foco na investigação, porque para fazer frente ao crime organizado nós temos que
realizar a investigação de maneira qualificada. É a repressão qualificada que nós falamos. Para fazer com que aquele criminoso que pratica um crime que a legislação ainda não foi alterada, que tem penas baixas, como, por exemplo, os golpes, a gente possa fazer frente a esse tipo de criminalidade que também assola muito a sociedade, não é só aquele roubo ali na rua, né? Então, os golpes praticados por meio virtual, a gente possa realmente investigar e fazer com que esse crime não compense, né? Não compense. Muito importante as perspectivas. E também o fato sobre Cracolândia, que a senhora trouxe aqui. É importante destacar que é necessário agir sim na prevenção, né? A gente tem um tripé para falar de prevenção. Nós devemos sempre ter em mente o Estado, que no caso seria o município, para tratar do problema da Cracolândia, o município, a família e a comunidade. Perfeito. Né? Que eu acho que com esse tripé a gente consegue fazer frente a esse problema também, além da parte repressiva, como a senhora tratou aqui, né? De buscar entender qual é o organograma, qual é a parte orgânica desse crime organizado aqui na Cracolândia, para a prefeitura atuar dentro de sua competência, né, dos estabelecimentos e tudo mais. A favela do Moinho, que é algo em que você pode mudar o potencial construtivo e dar uma resolução para aquilo ali, que a gente sabe que é um problema grave dentro do que está acontecendo dentro da Cracolândia. Então, a prefeitura, ela pode na fiscalização em várias outras coisas. E na questão também dos dependentes químicos, eu sou favorável à internação compulsória, porque 6 em cada 10 ali, como diz, inclusive o secretário Derrite, o próprio governador Tarcísio, são pessoas que não respondem mais por si, porque estão ali há mais de 5, 10 anos. Então, outra coisa, um número que me chocou, mais da metade são pessoas que são procuradas pela polícia ou que têm passagem pela polícia. Então, são vários os fatores ali. É lógico, e aí essas organizações, os outros que estão há menos tempo e que precisam de um tratamento psicológico, tudo isso a gente tem que dar. Tem que dar o bom tratamento psicológico, estabelecer os laços familiares. Agora, eu tenho uma preocupação maior também, doutor André, que é o seguinte, com 80 mil moradores de rua hoje, olha o potencial que a gente tem de explodir o número de dependentes químicos aqui na nossa cidade. Por isso que eu falo que a gente precisa acabar com essa indústria da miséria e, de fato, ter portas de saída eficientes, entendeu? Combatendo o tráfico de todas as maneiras possíveis, mas também dando dignidade para as pessoas e reencaminhando para o mercado de trabalho. E nos casos em que as pessoas não respondem mais por si, você precisa tomar uma atitude. Então, eu vejo nesse sentido a internação compulsória, trazendo a comunidade médica, óbvio que analisando cada caso a caso, mas que também é fundamental, porque essas pessoas que estão ali, eu vi um depoimento chocante, né? Um ex-dependente falando das mães que ficam de vigília ali e não conseguem falar com seus filhos e convencê-los. Imagina uma mãe, um filho que agride a própria mãe. Então, a gente está falando de uma situação, gente, que não é mais, a pessoa já não responde mais, então não dá mais, né? A gente não pode tratar isso e muito menos ficar alimentando, fazendo tudo naquela situação, que é como que se tivesse um convite para que a pessoa continue naquela situação. Não pode ser isso, né? A gente precisa mudar isso e, de fato, tirar as pessoas dessa situação. Perfeito. Lembrando que a internação compulsória, já há previsão para ela na Lei de Drogas, Lei 11.343, de 2006, e uma das grandes vertentes dessa internação compulsória é o familiar, no caso, como a senhora mesmo tratou, da mãe, do pai, enfim, de um parente. Perfeito. Poder fazer essa indicação, essa indicação ter um processamento célere e essa pessoa ser internada compulsoriamente, seguindo o trâmite legal. E é nesse ponto que a gente costuma sempre frisar aqui também. Às vezes não é a alteração da lei, é a execução da lei que a gente não está fazendo. Não está fazendo. Então, fica aí essa reflexão. Candidata, eu acredito que a gente falou aqui da nossa perspectiva, das suas ideias a respeito de São Paulo, tanto no que diz respeito à segurança pública, como a diversas outras frentes aí de desafios que, caso eleita, a senhora vai atuar. Deixo aqui a palavra aberta para as suas considerações finais. Muito bom.
Gente, eu queria fazer um pedido. Quem gostou, primeiro, para conhecer mais sobre as minhas ideias, então vou deixar as minhas redes sociais, Marina Helena BR, Marina Helena com H, BR de Brasil. Lá vocês têm acesso a todas as nossas propostas. Foi um prazer imenso estar aqui. Queria agradecer a todas as forças policiais que estejam assistindo, como cidadã, agradecer por cuidar da segurança, isso é fundamental, é o primeiro, é a coisa básica, a gente ter direito à nossa vida, à nossa propriedade, à liberdade, é isso que eu defendo acima de tudo. Então, queria agradecer, dizer para, no dia 6 de outubro, votarem 30, Marina Helena 30, para a prefeita de São Paulo, junto com o Coronel Priel. A gente realmente quer fazer o bem para a nossa cidade. Eu vejo que a gente precisa de um choque de ordem e de gestão, de transparência. Hoje São Paulo está na 20ª posição em relação à transparência das nossas 26 capitais. Eu vi como isso fez a diferença com as estatais lá em Brasília. É possível sim colocar gente honesta, competente, abrir tudo para a sociedade, porque a luz do sol é o maior astringente. Eu falo que cada real da prefeitura as pessoas vão ter acesso de para onde vão. Criar mecanismos de incentivo, sim, né, com metas claras para atender as dores da população. Com isso a gente acaba de fato com os parasitas, com os esquemas que a gente sabe que acabam atrapalhando e fazendo com que, coitado do pagador de imposto, que gasta tanto, a gente trabalha metade do ano aí para pagar imposto e no final não recebe os serviços públicos adequados. Por quê? Porque metade vai para cabide de emprego, vai para parasita, vai para esquema. Então, como é que a gente combate isso? Dando transparência. Eu acho que é isso que ajuda na polícia a desvendar os crimes e é isso que ajuda também a máquina pública a, de fato, fazer um bom serviço para as pessoas. Então, peço para vocês seguirem nas redes sociais, Marina Helena BR, e se gostar, vamos lá, Marina Helena 30, dá tempo ainda. Muita gente diz, olha, você é a mais preparada, é quem eu gostaria, mas não está tão bem assim nas pesquisas. Gente, mas as pesquisas erram. Olha, o falecido Major Olímpio, que apareceu em 4º lugar nas pesquisas, foi eleito senador. E a gente tem vários outros exemplos do que aconteceu, o nosso governador Romeu Zema. Então, não acredite em pesquisa no primeiro turno, vote nas pessoas que têm as melhores propostas e, principalmente, o caráter mais parecido com o seu. É isso. Muito obrigada por essa oportunidade. Mais uma vez, agradeço a vocês pelo trabalho em cuidar da nossa segurança. Sou uma grande admiradora e contem comigo, independente do resultado, para continuar, de fato, buscando a gente melhorar a segurança da nossa cidade e do nosso país. Muito obrigado, candidata. Conversamos então aqui com a candidata à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena, que tem como vice o Coronel Priel. E a gente fica muito feliz por ter batido esse papo com a senhora, por termos exposto aqui as suas propostas para o nosso município. Eu peço que vocês assistam esse programa e os demais programas nos nossos canais Instagram, Facebook e YouTube. Nós vamos deixar esse programa na íntegra para que vocês possam assistir e reassistir no momento que acharem mais adequado. A gente agradece por ficarem conosco até aqui. Um forte abraço a todos. Vamos em frente.